Você está no Lucas Concheto Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um de nossos episódios. Olá, leitores! Nesse episódio eu trago uma dica de livro, um livro chamado O Discreto Charme do Intestino, da cientista médica Julia Enders, uma cientista alemã, bem jovem e com um futuro muito promissor pela frente. Ela levanta nesse livro diversas pesquisas sobre o intestino, a importância dele para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, e discute pontos que, tanto na área médica como na sociedade em geral, a gente não fala muito. O intestino ele é um pouco rejeitado, é um assunto inconveniente, ninguém quer falar sobre fezes, sobre gases, sobre os problemas intestinais, e acaba se perdendo muito cientificamente por causa disso. Mas, é claro, como em todos os assuntos, tem os aficionados, e a pesquisa sobre o intestino tem rendido muitos artigos científicos, muita pesquisa, e o avanço nessa disciplina tem se mostrado muito promissor. Muitos médicos acreditam, assim como Julia, de que a pesquisa sobre o intestino é um campo muito promissor e que vai trazer muitas informações, soluções, tratamentos para a saúde humana. O intestino é um órgão sensorial com o maior tecido no corpo humano. A gente não tem no corpo algo que se compare ao intestino, com os seus de 6 a 9 metros. Um intestino que é capaz de absorver, processar, gerar hormônios, controlar nosso humor e manter o nosso estoque de energia sempre fluindo. 2/3 do sistema imunológico é proveniente do intestino. É lá que a grande magia da vida e dos nossos soldados do sistema imunológico lutam e batalham diariamente. E é dali que nascem as doenças, mas também vêm as curas. Os médicos da antiguidade já acreditavam que o intestino era o berço das doenças, mas também o local onde a cura viria. E hoje a ciência consegue comprovar essa tese clássica. O intestino ele é responsável pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pelo nosso estado de humor e por quase tudo que acontece no processamento energético e entre outros pontos que estão relacionados ao trato digestório. O intestino ele tira energia dos alimentos, ele nutre o corpo, ele produz mais de 20 hormônios próprios. 95% aproximadamente da serotonina vem do intestino. É lá da onde vem nossa felicidade. O hormônio serotonina ele é um hormônio que é utilizado, metabolizado, processado pelo corpo para transformar em outras bases químicas que vão gerar diferentes efeitos bioquímicos no nosso corpo. Então o papel do intestino é fundamental também para o nosso bem-estar. O intestino ele carrega em si muita responsabilidade. Ele tem que processar tudo que a gente coloca para dentro da boca. Se a gente for reduzir a fisiologia humana, nós somos um tubo onde entra um alimento e sai essa matéria transformada. Ela entra pela boca, é mastigada, triturada, desce pelo nosso esôfago. No estômago são liberados ácidos e outras enzimas que dão conta de digerir, diluir esse alimento para ele passar pelo duodeno e chegar no nosso intestino delgado. É ali onde acontece a nossa digestão, a grande parte da nossa digestão. O intestino delgado percorre boa parte do nosso corpo, bons metros do nosso intestino do delgado, e depois a gente tem um trecho que é o intestino grosso, onde moram trilhões de bactérias que são responsáveis pelo metabolismo, pelo processamento, pela otimização e biodisponibilização de diversos nutrientes e outras substâncias. Pesquisas mostram que a microbiota de pessoas obesas e pessoas magras são diferentes. Bactérias como Firmicutes ou Bacteroidetes, elas compõem a microbiota dessas pessoas, influenciando ou não no seu emagrecimento ou no seu acúmulo de energia. Tem uma pesquisa muito interessante sobre a obesidade que mostra que os bacteroidetes fazem uma otimização incrível energética e mesmo você comendo pouco, você continua engordando, porque ele consegue aproveitar cada
cada átomo de energia e trazer isso para sua corrente sanguínea. Então você está sempre engordando. Há pesquisas de campo fazendo essa transferência, trazendo bactérias magras para ratos obesos e eles estão emagrecendo, estão tendo uma melhoria, porque assim como as bacteroidetes têm uma especialização em conversão energética através de carboidratos e outras fontes de açúcares, as firmicutes têm uma grande capacidade de trabalhar com fibras e movimentar o trato intestinal, o que acaba não otimizando tanto energeticamente, mas mantém os seus portadores saudáveis, magros e com um trato digestório bem fluido. Então, a pesquisa da autora é muito interessante, levanta muitos tópicos relevantes, é um livro que eu altamente recomendo, tanto que eu li 2 vezes, leria mais vezes se não fosse a oferta de livros nesse campo que estão cada vez aumentando mais. E é muito bacana conhecer mais sobre um órgão que a gente tem que conviver com ele todo dia quando ele não funciona bem. A gente só nota o intestino quando ele não funciona bem, quando ele está atrapalhando o nosso bem-estar, quando você está usando muito banheiro com uma diarreia ou usando pouco com uma constipação. Então o intestino ele está relacionado profundamente com o nosso bem-estar. Há um nervo que conecta o intestino e o cérebro chamado nervo vago, onde a má digestão, um problema de processamento do alimento, uma intoxicação, gera uma comunicação instantânea através desse nervo, causando na gente um mal-estar imediato. Às vezes você tá de bom humor, você tá legal e de repente do nada você fica azedo, você fica desanimado. E às vezes você pensa, pô, minha vida tá tão boa, eu não tenho motivo para reclamar porque eu tô me sentindo assim. Então a autora fala, citando ela, não deveríamos buscar a culpa apenas em nosso cérebro ou em fatos que ocorrem em nossa vida, porque o nosso trato digestório tem uma grande influência no nosso humor e o intestino, com essa conexão fibra óptica de alta velocidade chamado nervo vago, consegue mandar informações para a ínsula, para o sistema límbico, para o córtex pré-frontal, para a amígdala, para o hipocampo, para o córtex cingulado anterior. Então o intestino tem uma capacidade de comunicação muito rápida e o cérebro precisa processar a informação e gerar aí uma sensação e essa comunicação nem sempre gera bem-estar. Então saiba, se você se sente mal, pode ser que é o seu intestino que não tá legal ou qualquer outro órgão que compõe o sistema digestório. Outro ponto muito interessante que a autora levanta no livro é sobre a microbiota, um campo que está sendo alvo de muita pesquisa e muita curiosidade pela comunidade médica e científica. A microbiota hoje nós sabemos que é responsável inclusive pelo nosso comportamento, pelos nossos pensamentos, inclusive, por incrível que pareça, as bactérias têm o poder de influenciar nossos pensamentos, nossas atitudes, o nosso humor, nossa tomada de decisão. Claro que não é nada mágico, a bactéria não fala no seu ouvido para você tomar uma decisão exagerada ou quase suicida, como no caso das pessoas que são infectadas com toxoplasmose, que passam a ser mais ousadas e arriscarem mais com sua própria vida. E tem outras bactérias que povoam os seres vivos, que têm capacidade de produzir bioquímicos que influenciam no nosso comportamento. Porque a gente precisa entender uma coisa, no final das contas, nosso corpo é um grande computador bioquímico, é através da química que ele se comunica. Então, se você tem uma bactéria que produz um químico que tem um efeito nervoso no cérebro, que desempenha um determinado efeito, a gente vai se comportar de maneiras diferentes. Não sabe hoje que as bactérias são responsáveis por quebrar carboidratos, por trabalhar as fibras, por biodisponibilizar vitaminas, como por exemplo do complexo B, como criar substâncias para comunicação com as nossas paredes intestinais, produzindo ou não uma permeabilidade. Então tem bactérias que conseguem criar chaves bioquímicas que ativam partes que trabalham na nossa saúde. As bactérias conseguem se comunicar com o sistema imunológico, fazendo um trabalho de feedback, de entrega positiva, criando uma área harmônica entre nosso sistema imunológico e esses seres que estão ali quase como intrusos, mas na verdade eles são responsáveis pela nossa saúde, são parceiros na vida humana
e que precisam ser cuidados com bastante carinho. A autora mostra muito mais dados sobre a importância das bactérias, que elas não estão só no intestino, elas estão nos vãos dos dedos, nas unhas, na palma das mãos, no antebraço, nos genitais. Então, cada área do corpo tem a sua bactéria especialista, desde as comedoras de sebo, comedoras de secreções líquidas variadas, até bactérias que estão em partes muito curiosas do nosso corpo, ouvido, olhos e por aí vai. Então a nossa microbiota ela é composta por mais bactérias do que células que nós temos no corpo. Então se a gente fosse racionalizar, nós somos mais bactérias do que seres humanos, se a gente for reduzir isso a células. E é muito curioso como essa simbiose funcionou ao longo da evolução, como que as bactérias entregaram valor e a gente, em contrapartida, forneceu alimento para elas entregarem esse processo metabólico. Os antibióticos também fazem parte da reflexão da autora, a sua capacidade de curar, mas também de criar superbactérias, bactérias capazes de se multiplicarem e vencerem o efeito dos antibióticos. Hoje há um alerta na comunidade médica para não se receitar antibióticos por qualquer problema, porque a resistência ao antibiótico é uma coisa já presente, as bactérias se reproduzem numa velocidade inacreditável, então você toma um antibiótico, em poucas horas boa parte das bactérias foram eliminadas, mas temos as sobreviventes que continuam se reproduzindo e gerando novas cópias, já com a capacidade de vencer aquele determinado componente químico que é o antibiótico. Então as bactérias têm a capacidade de produzir substâncias dentro de si que as protegem como um escudo, ou mesmo criar substâncias antibióticas dentro de si mesmo para matar outras bactérias dentro do seu corpo. Então é um universo muito curioso. O Discreto Charme do Intestino é um puta livro, vale muito a pena ler. É um livro que vai te encher de informação rica para bate-papos, mas também para cuidar de si mesmo. Bom, o livro traz outras coisas como qual seria a posição melhor de fazer cocô, como você deveria se alimentar pensando na saúde do seu intestino. Então tem muita informação curiosa, desde a parte científica, a parte prática. Então é um livro que eu recomendo, vale a pena ler e você vai se tornar mais rico em informação depois de concluir essa leitura. Então é isso, leitores. Se vocês têm conta no Instagram, segue @lucasconcheto, lá eu trago sempre informações, reflexões do que eu tô lendo, interajo através de stories, você tem ali facilidade para trocar ideia comigo através do chat. E se você ouve esse podcast através do iTunes, não esqueça de classificar. E é isso, até o próximo episódio, tchau, tchau.